Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Todo mundo consegue me ouvir perfeitamente? Eduarda, Ellen Beatriz, Ellen Cardoso, Gustavo, Júlio César, Cainã. Sim, professora, eu estou ouvindo. Todo mundo, né? Tem Eduarda, Sim. Ruane. Ok. Sim, estou ouvindo. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, quero desejar que todos estejam bem, com saúde. Iniciando hoje, né, o nosso lockdown, então, regras mais restritivas, né, de locomoção, de limitação aí do nosso ir e vir. Acho que esse momento é um momento que a gente precisa estar com a mente sã, né, focar no que realmente é importante nesse momento. Eu acho que o equilíbrio emocional, né, é muito importante para que a gente consiga levar as atividades em diante, né, para quem que ainda esteja trabalhando consiga trabalhar, para quem esteja estudando consiga estudar. Eu acho que esse momento é importante para isso, para buscar o teu equilíbrio emocional, para que quando retornemos, né, consigamos olhar para trás e ver que teve produtividade, que teve, sim, engajamento e algo foi feito de produtivo, tá? E aí, dando continuidade aqui aos os nossos conteúdos, espero que vocês estejam assistindo as aulas que vocês têm lá pelo AVA, né? O modelo acadêmico de vocês, da disciplina é a aula modelo institucional, então vocês possuem lá o material, tanto o material em texto, quanto as aulas, né? As videoaulas. Então, pressuponho que vocês já tenham conhecimento, e aí espero e conto com vocês para que vocês venham para a aula com questionamentos, com dúvidas. Isso é importante, tá? Eu não posso vir para uma aula, principalmente de processo, sem ter lido nada, sem ter estudado nada, tá? Eu preciso estar com esse estudo em dia, acompanhando, até porque processo, disciplina processual, deixa eu colocar aqui, até porque a disciplina processual é uma disciplina, como o próprio processo diz, é um conjunto de atos processuais e sequência de atos processuais. Então, não dá para paralisar, não dá para entender processo se eu não entendi jurisdição, se eu não sei o que é ação, se eu não lembro nem dos princípios, né? A qual falávamos aqui anteriormente, nas aulas anteriores, tá? Então, é importante que esteja tendo esse estudo de vocês em casa, esse acompanhamento. Pessoal, eu peço que silenciem aí, tá? Silenciem aí o som de vocês, tá? Tirem o som de vocês para que isso não interfira. Mariana, por favor, tá? Silenciem, por favor, para que não interfira aqui no som e no percurso da aula, tá? Deixa eu ver se eu já comecei a gravar aqui. Já, ok. Turma, primeiro, então, espero e estou nessa expectativa de que vocês estão estudando, estão lá acompanhando o AVA, a importância de vocês entrarem diariamente, semanalmente no material de vocês lá do AVA. Isso é importante para acompanhar a disciplina. E aí já deixo aqui a informação importante. Hoje, no máximo até amanhã, eu vou estar lançando lá para vocês nova atividade para vocês, tá? Vocês terão aí um prazo de uma semana. Vocês vão ter até a terça-feira que vem para responder para mim a atividade que eu vou colocar lá no AVA de vocês. Então, já fiquem de olho hoje, amanhã, no AVA de vocês. Essa atividade já vai compor a nota da parcial 2, certo? Em tese, já estamos no segundo bimestre, né? Então, já temos que começar a compor a nota da parcial 2 de vocês.
A parcial 2 de vocês vai valer 2.500 pontos, né? O total. Então, pretendo fazer uma atividade valendo 1.000 pontos, outra valendo 1.000 e uma valendo 500. Essa é a minha ideia. Pode ser que eu faça só apenas 2 atividades, uma valendo 1.000, uma valendo 1.500. Ainda vou definir isso. Mas a atividade que eu vou lançar hoje, no máximo até amanhã, ela vai valer 1.000 pontos, tá? Então, fiquem aí de olho no alvo de vocês, que a atividade vai estar lá para vocês responderem, e aí a gente já começar a computar a nota da parcial 2, tá? Espero que início de junho a gente já consiga voltar nas aulas presenciais, né? E aí consigamos pelo menos fazer a última prova, né, presencialmente. Vamos torcer para que isso aconteça. Para que a prova oficial 2, né, a gente consiga fazer presencialmente. Mas vamos nos focar no que nos resta no momento, que é o estudo, que é o conteúdo, e é isso que a gente tem que focar nesse momento, tá? Então, vamos lá. Então, fiquem de olho no AVA, vai estar lá para vocês a parcial, né, a primeira nota da parcial de vocês, a primeira atividade. Outra coisa importante, coloquem no grupo, tá? Os colegas de vocês, no grupo da turma, quanto à falta. Essa turma tem, para mim, 19 ou são 20 alunos, então só 50% da turma está assistindo a aula. São exatamente os mesmos aqui, são vocês que estão sempre, né? Dá mais ou menos 10, 11 alunos. Tem aí 9 alunos, no mínimo, ou 10 alunos que não estão participando, que não estão entrando no AVA e aí estão pegando falta, tá? Essas faltas vai levar à reprovação. Por mais que você depois assista a aula gravada, isso não computa a nota de você estar presencialmente. E aí, coloque no grupo da turma, não sei se tem líder, que os alunos que estão faltando, sem justificativa, sem comunicação para a coordenação do motivo de estarem faltando, estão pegando falta, tá? E aí, para que comecem a entrar... Oi. Só um minuto. A Natália mandou avisar que ela vai se atrasar um pouco, porque ela saiu do trabalho tem alguns minutos. Ok, tudo bem, tá? Essas situações a gente precisa saber, tá, pessoal? Desses atrasos, dessas justificativas de não ter conseguido entrar, eu preciso ter esse feedback de vocês. Aluno que não entra em comunicação com o professor, com a coordenação, é aluno ausente. Então, vai pegar falta, tá? No mais, aqueles alunos que estão com falta, ou que porventura não estavam assistindo a aula, me manda mensagem aqui, ou pelo Teams mesmo por aqui, no campo da mensagem, ou me manda lá pelo AVA a informação, o questionamento, porque aí eu vou criar uma solução, uma alternativa, para que a gente consiga abonar essas faltas, tá? Mas, óbvio, o abono dessas faltas será com alguma atividade que eu irei passar, com alguma tarefa nesse sentido, tá? Só justificativa de, professora, eu não consegui entrar na sua aula no dia tal, porque eu tive problema na internet. Só esse tipo de justificativa não vai servir. E aí eu vou ter que passar um trabalho, vou ter que passar uma atividade, o aluno entrega, e aí eu consigo abonar essas faltas, tá? Outras situações, me comuniquem individualmente para que a gente consiga resolver, tá? Não esperem o final do semestre, que já está bem aí, praticamente, né? Pela previsão, metade do mês de junho a gente já vai estar aplicando prova. Então, o nosso conteúdo está super avançado, a gente está praticamente na última unidade. Então, não esperem o final para vir com justificativas, tá? Ok, então, todos os avisos já dados. Bora aqui falar, então, de processo, né? De teoria geral do processo. Aula passada, falamos sobre assuntos importantíssimos. Se tem um marco importante, eu tenho certeza que eu falei isso para vocês. Se tem algo que eu preciso saber, pessoal, por favor, silenciem aí o áudio de vocês. Tá havendo interferência o tempo inteiro, consigo ouvir o ambiente a qual vocês estão, o que vocês estão conversando. Então, silencia para não atrapalhar o percurso da aula, tá? A aula passada, falamos de um assunto importantíssimo, competência.
Pessoal, tenho certeza que eu falei isso. Não tem como saber processo, não tem como entender de processo se eu não entendo competência. A competência é o limite da jurisdição. A competência é que vai me fazer saber exatamente em qual órgão e qual grau de instância eu vou entrar com aquele meu processo. É a competência que vai me limitar, que vai me nortear em qual local, em qual foro competente eu vou ajuizar a minha ação. Então, não dá para não saber ou achar que é difícil e não querer entender. Precisa se entender, que a primeira coisa que o cliente vai chegar para vocês, vai contar o caso dele, a situação, e você já tem que ter essa noção, já tem que estar sabendo exatamente qual é a competência, qual é o juízo competente para aquela determinada ação. E aí falamos bastante sobre competência, competência absoluta e competência relativa, né? Ou melhor, incompetência absoluta e incompetência relativa. E aí espero que vocês lembrem que falamos sobre isso. Quando a gente fala de competência, tá? A gente tem que verificar qual a justiça competente. É justiça comum ou é justiça especial? Ou seja, eu preciso me situar. Sempre quando um cliente for conversar com você, for te contar um caso, você precisa já automaticamente já ir localizando a competência. Então, qual é os critérios que eu vou ter que observar? Primeiro, qual é a justiça? É a justiça comum ou é a justiça especial? Primeiro eu tenho que saber isso, tá? Será a justiça comum se for... Um momento, acabei tirando aqui. Será a justiça comum, tá? Se eu estiver falando de esfera estadual ou federal, tá? Se é um assunto da esfera estadual ou se é um assunto da esfera federal. E aí, para me saber como é que eu consigo identificar que é uma matéria federal, eu vou ter que ver nos polos dessa relação se tem algum ente federal. Se tiver algum ente federal, eu já vou saber. Então, isso não é competência da Justiça Estadual, isso é competência da Justiça Federal, tá? Tem a União envolvida, tem o INSS envolvido, tem algum órgão federal envolvido? Então, eu já sei que isso é competência da Justiça Federal. Ok. Então, primeira coisa é da Justiça Estadual ou Federal? Pronto, já determinei. Segundo, vou ter que saber qual é o foro competente. Quando eu falo foro, pessoal, eu estou falando de território, não é isso? Qual é o foro competente? Ou seja, qual é o território, qual é o local a qual eu vou dar entrada nessa ação? E aí, qual é o foro que nós falamos aqui exaustivamente na aula passada? Qual é o foro geral do processo? Foro geral, em regra, do domicílio do réu. Foro geral de competência é o foro do domicílio do réu. Ah, professora, mas temos foros diferentes. Foros especiais? Sim, temos. E aí falei da importância da leitura de vocês, dos artigos 42 ao artigo 67 é importante, ao artigo 69. Então, importância de ler a leitura de vocês, de todos os artigos que falam sobre competência interna, competência externa. Então, artigo 42, ele começa a te falar sobre competência. Importantíssimo a leitura desse artigo, para que você saiba sobre o que é competência, quais as competências que temos, tá? Lembram disso? Estou só recapitulando para que vocês lembrem, consigam aí voltar um pouco no que a gente falou na aula passada. E aí, a regra, eu tenho foro geral, né, que é o foro do domicílio do réu, mas tem foros especiais, né? Dependendo da natureza da ação, eu tenho foros específicos. Olha um exemplo.
Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Ok? Regra geral. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado, ou no próprio foro do domicílio do autor. Ou seja, todos esses artigos do 42 em diante, ele vai te falar de suas situações de foro, de território, aonde eu vou dar entrada na ação, certo? Então, foro especial, são essas situações que são fixadas por lei, tá? Você nunca vai pressupor, você nunca vai imaginar, você nunca vai tentar adivinhar qual é o foro, pessoal, tá? Ou cai na regra geral, que é domicílio do réu, ou então o CPC já vai te dizer exatamente qual é o foro. E aí eu tô falando de foros específicos, foros especiais. O CPC, ele vai te dar essa informação, tá? Olha uma situação de foro especial. Normalmente, a residência da mulher nas ações de anulação de casamento, de separação, de divórcio. Está lá no artigo 100 do CPC. Isso é um exemplo de foro especial, tá? Tá dando privilégio a uma das partes aí da relação, no caso, a mulher, tá? Tem foro subsidiário, artigo 72, ele te dá um exemplo de um foro subsidiário. Vamos aqui no artigo 72. O juiz nomeará curador especial ou seja, tá te dando situações de foro, de local, tá? Tem uma aluna aqui que não está conseguindo entrar, deixa eu ver. Pessoal, 1 minuto, tem uma aluna aqui tentando entrar e está me informando que não está conseguindo. Ok, pessoal. Então, olha a importância de vocês conseguirem identificar qual é o local que eu entro com a ação, qual é o foro específico que eu entro para essa ação, tá? Importante saber quanto à matéria. Determinadas matérias são de competência exclusiva dos tribunais. Então, importante a leitura do artigo 102, 103, 104 da Constituição Federal, quando ele fala das competências originárias dos tribunais, tá? Competência originária quer dizer, eu já entro com a ação diretamente no tribunal, eu não preciso entrar no juiz de primeiro grau, porque aquela matéria é de competência originária do tribunal. E aí isso é Constituição Federal, pessoal. Leitura dos artigos da Constituição Federal que falam sobre competência originária, qual é a competência da Justiça Federal, qual é a competência da Justiça Estadual e assim por diante, tá? Lembro que falei para vocês sobre a diferença de comarca, de seção judiciária, né? Juiz de direito, ele compõe ali a primeira instância da Justiça Estadual. A Justiça Estadual, ela é dividida por comarcas. Lembro que falei para vocês, para saber como é que é essa divisão das comarcas, vocês precisam ler uma lei importante, que é uma lei estadual, que é a Lei de Organização Judiciária. É a Lei de Organização Judiciária que vai organizar o Poder Judiciário local, estadual. É lá que está dizendo quantas comarcas temos, é lá que está dizendo como será dividido, tá, os municípios nessas comarcas. Então, importante a leitura da Lei de Organização Judiciária, principalmente para quem tem pretensão de fazer concurso de tribunal do Estado. Eu preciso sempre ler essa lei, eu preciso saber, na verdade, na íntegra essa lei.
certo? Lembro que falei sobre isso com vocês. Quando eu falo de Justiça Federal, eu estou falando de subseção judiciária. A Justiça Federal, ela não é dividida em comarca. A Justiça Federal, ela é dividida em seção judiciária ou subseção judiciária, tá? Tribunal de Justiça, o nosso TJ do Maranhão, ele tem atuação em todo o estado do Maranhão, tá? O nosso Tribunal do Trabalho, nosso TRT, tá? Área Federal, Justiça Especial e Justiça Comum. Justiça Especial, ela se subdivide em 3: trabalho, militar e eleitoral. Área Federal, como já falamos aqui, é dividida em regiões. Tanto é que o nosso TRT é da 16ª região. É composto por vários estados, tá? É dividido por regionais. Ok. Por isso, a leitura do artigo 92 e seguintes, até o 107, 108 da CF, que vai falar para vocês sobre todas essas competências. Quais são as competências de cada órgão do tribunal. Ou, desculpa, cada órgão do Poder Judiciário. Ok? Quando eu falar para vocês sobre juízo, estou falando de vara, né? Qual é a competência do juízo? E aí não confundam competência do juiz com competência do juízo. Eu sempre falo competência do juízo. Ou seja, qual é a competência dessa vara? Sabemos que as varas, elas são divididas por matérias. As varas, elas são divididas em virtude da relação jurídica a qual é tratado o assunto em cada uma. Não é à toa que temos varas cíveis, varas criminais, varas de família, tá? Então, quando falar em vara, sempre pensem a competência daquele juízo, tá? Aquele juízo tem competência cível, porque a vara é uma vara cível. Aquele juízo tem uma competência criminal, porque aquela vara é uma vara criminal. Ok? Então, tudo isso falamos na aula passada e é importante que vocês estudem sobre isso, porque senão acabam ficando perdidos. E aí eu lembro que falei de um assunto importantíssimo. Competência absoluta, ou melhor, incompetência absoluta e incompetência relativa. Lembram sobre isso? Estudaram sobre incompetência? Hein, pessoal? Todo mundo acompanhando? Está lá no artigo 62 do CPC de vocês. Artigo 62 do CPC, ele vai falar sobre incompetência absoluta e relativa. Muito importante que eu consiga identificar o que é uma incompetência absoluta, o que é uma incompetência relativa. Então, vamos lá. Vou só relembrar aqui, tá? Está lá no artigo 62 e diante. Quando eu falo de incompetência absoluta, estou falando de uma matéria de ordem pública. Por ser uma matéria de ordem pública, é um vício grave, incompetência absoluta, quando eu não observo a incompetência, e se essa incompetência é absoluta, isso é um vício grave. Vício grave, pessoal, não se conserta. Vício grave não convalesce. Muito cuidado com o curso, adoro esse termo. Vício grave não prorroga, tá? Vício grave, ele nasce grave e morre grave. Um vício grave, ele macula, ele fere o processo no seu íntimo. Então, se tem uma incompetência absoluta, desde o início, desde quando ela surgiu, aquele processo é nulo, ele deve ser anulado. Professora, e se só observar essa incompetência absoluta no final? Continua lá na sentença, o juiz já vai sentenciar, e agora que se observou essa incompetência?
Não importa se a incompetência é absoluta, o vício é grave, o vício nunca se conserta e aquele processo é nulo, é nulo de pleno direito. Não dá para consertar se há incompetência absoluta. Olha um exemplo de uma incompetência absoluta. A gente fala aqui em incompetência absoluta, os exemplos de incompetência absoluta é em razão da matéria. Olha um exemplo. Está lá no artigo 106 da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal. Só que, porventura, eu entrei com ação na Justiça Estadual, sendo que a Constituição Federal já me diz quais são as competências da Justiça Federal pelo artigo 106. Isso é uma incompetência absoluta, tá? Não dá para consertar. Por quê? Porque a competência da Justiça Federal já está delimitada pela Constituição Federal. Eu não consigo mudar. Não é à toa que falei para vocês, que coloquei, antes de iniciarmos, algumas aulas atrás, coloquei o organograma do Poder Judiciário. Você precisa ter aquela visão, aquele organograma na sua cabeça, para você conseguir localizar qual é a competência para determinada ação. Então, quando eu falo dessa divisão, dessa repartição, na verdade, o nome mais correto é esse, dessa repartição de competência, por que o STF tem uma competência própria, por que o STJ tem uma competência própria, por que a Justiça Federal tem uma competência própria. Isso é o que a gente chama de competência em razão da matéria, não dá para mudar. Não dá para trazer para a Justiça Estadual algo que é de competência da Justiça Federal. Então, se eu me equivoco nesse ponto, isso é um erro grave, tá? Isso é um exemplo de incompetência absoluta. Ok? É o que a gente chama de competência em razão da hierarquia. Existe uma hierarquia no Poder Judiciário. Eu tenho órgãos de primeira instância, eu tenho órgão de segunda instância, eu tenho tribunais superiores, eu tenho que respeitar essa hierarquia, tá? Se uma ação ela tem que ser originada diretamente no Tribunal de Justiça, eu não posso entrar com ela no juiz de primeiro grau. Eu estou infringindo uma ordem de hierarquia. Então, é isso que vocês precisam entender. Esses exemplos de incompetência em razão da matéria, incompetência em razão do juízo, tá? Isso são incompetências absolutas. Então, se é uma incompetência absoluta, ela pode ser reconhecida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. O juiz, de ofício, de forma direta, ele já pode arguir a incompetência do juízo, né? A incompetência aqui não é do juiz, é do juízo, tá? É do órgão específico. Ok? Então, se eu falo se eu alego incompetência absoluta, ou o juiz alega de forma direta, já que é um vício tão grave, o próprio juiz pode fazer isso, ou as partes interessadas podem fazer isso. Existe um momento certo, oportuno, apropriado para alegar incompetência absoluta? Não. Em qualquer momento é o momento hábil para fazer isso. Olha como demonstra realmente que incompetência absoluta é algo grave. A qualquer momento, em qualquer grau de instância, pode ser alegado tanto pelo juiz quanto pelas partes, tá? E aí, se o juiz reconhece que há uma incompetência absoluta, ele vai remeter os autos ao foro, ao juízo competente. E aí serão nulos todos os atos decisórios praticados até então. Então, se é alegado uma incompetência absoluta, o juiz acata essa incompetência absoluta, o que ele vai fazer agora? Vai remeter esse processo para o juiz competente, para quem tem realmente competência para analisar. E aí, tudo que já foi decidido dentro desse processo, se aproveita? Dá para aproveitar alguma coisa? Não se aproveita nada, porque os atos decisórios são nulos.
Todos os atos que foram decisivos, decisórios, são nulos. E aí, você remete esse processo para o juiz competente. Ok. Já a incompetência relativa, e aí a leitura do artigo 62 e seguinte, a incompetência relativa ela já é um pouco diferente. A incompetência relativa, ela não constitui matéria de ordem pública, tá? A incompetência... Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo localizar esse aluno aqui. Vamos lá. Então, a incompetência relativa não é algo tão grave assim. Ela não macula o processo no seu íntimo, tá? Não constitui matéria de ordem pública. Segundo a súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício. Então, o juiz, ele pode reconhecer de ofício incompetência relativa? Não, tá? Dá para o juiz dizer, olha, acabei de verificar aqui que há uma incompetência relativa nesse processo, julgo esse juízo incompetente para analisar. Ele pode fazer isso? Não. Incompetência relativa não se pode alegar, o juiz não pode alegar de ofício. Por mais que ele observe que realmente há ali um erro, um equívoco, ele não pode se pronunciar, tá? Por quê? Porque cabe às partes interessadas alegar incompetência relativa. Quem é, então, a parte interessada aí que tem que alegar incompetência relativa? O réu, né? É o réu que alega na sua contestação a incompetência relativa. Porque, olha só, pessoal, o autor, ele faz a sua petição inicial, né, assim, ele deflagra o processo com a sua petição inicial, dizendo que tem direito a tais verbas, a tais indenizações. E aí, qual é o primeiro momento que o réu entra no processo? Qual é o primeiro momento em que o réu se manifesta dentro de um processo? É na contestação. A contestação é a oportunidade que o réu tem para integrar essa relação. Até então, ele não integrava a relação. O autor formulou uma petição inicial junto com o seu advogado, deram entrada nessa ação, nesse processo. Até então, o réu nem sabe. No momento que ele é citado a integrar essa relação processual, e aí ele vem, de fato, se defender, ele vai se defender através de uma peça específica, que é a contestação. A contestação é a resposta do réu. É nesse momento que o réu tem que vir e tem que alegar, excelência, há uma incompetência relativa nesse processo. O autor errou, ele se equivocou, ele entrou no juízo errado, tá? Ele deveria ter observado o foro do domicílio, do meu domicílio, mas ele entrou no foro do domicílio dele. Tá errado, tá? A regra geral é foro do domicílio do réu, no meu, aqui no caso. Ele não observou, achou que havia um foro especial para ele e acabou entrando com a ação na localidade dele. Isso é incompetência relativa. Por isso que se fala que incompetência relativa só as partes interessadas podem alegar. Quem é a parte interessada? O réu. Qual é o primeiro momento que ele faz isso? Qual é o primeiro momento em que ele se manifesta no processo? Na contestação. E ainda tem um momento específico na contestação para fazer isso. É o que a gente chama de preliminar de contestação. Na contestação, antes de atacar o mérito, o réu tem que atacar essa incompetência relativa. Antes de dizer, o réu, antes de se defender se o autor está errado ou não, ou que se ele tem direito a alguma verba ou não, antes dele entrar nesse mérito de dizer quem está certo ou não, ele já tem que dizer, excelência, há uma incompetência relativa, remeta esse processo ao juízo correto, tá? O juízo a qual não é competente para essa causa. Então, a incompetência relativa, ela tem que ser alegada
na preliminar de contestação. E aí, qual é a penalidade disso? Se o réu não faz isso nesse momento específico, nesse momento oportuno, ele vai poder fazer isso depois? Não, pessoal. É diferente. Aqui é diferente, tá? Aqui na incompetência relativa, acontece o que a gente chama de prorrogação de competência. Ou seja, aquele juízo que era incompetente, como não foi alegado por quem deveria, ele se torna competente para a causa. Tá? Então, é completamente diferente as regras de incompetência absoluta para as regras de incompetência relativa, tá? E aí, pessoal, dá exemplo, então, de incompetência relativa. É o que a gente chama de competência de foro. É esse foro de eleição aí. É onde eu vou dar entrada na ação. Esses foros que estudamos, que existe foro geral, que existe foro especial, né? Que a regra é entrar com a ação no foro do domicílio do réu, fora as situações especiais que o CPC te dá lá nos artigos 62 em diante. Se eu não observo aquilo ali, pessoal, aquilo ali é uma incompetência relativa, tá? Aquilo não é algo tão grave se eu me equivocar. Se não for alegado pelas partes, aquele juiz que era incompetente se torna competente, é ele que vai agora dar encaminhamento, que vai dar continuidade a esse processo, tá? Então, valor da causa também é uma situação de incompetência relativa. Eu acho que falei isso para vocês na aula passada. É de competência do juizado especial. O juizado especial ele foi criado para decidir sobre causas de menor complexidade. O juizado especial foi criado para desafogar as varas comuns, né? Para desafogar as varas comuns e concentrar naqueles processos menores, que não há tanta discussão sobre direito, tá? Que não há tanta discussão sobre fatos, que na verdade você consegue comprovar através de prova documental, que não precisa de perícia, não precisa de nada muito específico. Então, o juizado especial foi criado para isso, para situações e ações de menor complexidade. Mas, porventura, eu me equivoco, eu deveria ter entrado com a ação no juizado especial e não entrei com a ação lá no juízo comum, mesmo numa vara comum. O juiz vai poder alegar isso? Vai dizer, teu processo é menor do que 40 salários mínimos. Entra lá no juizado especial, leva o teu processo para lá, não sou competente para isso. Pode fazer isso? Não, porque isso não é um erro tão grave assim. Se for alegado pelas partes interessadas no momento oportuno, que é a preliminar de contestação, aí tudo bem. Aí o juiz acata, né, realmente há uma incompetência relativa e remete os autos lá para o juizado especial. Mas se o réu se perder e não alegar isso, né, no caso do seu advogado, e olha a importância do advogado estar ciente do que está acontecendo no processo do seu cliente, né, analisar tanto as situações de mérito quanto as situações processuais. Se o advogado não alegar isso, aquele juiz que até então realmente era até incompetente, se torna competente. Isso é o que a gente chama de prorrogação de competência. Lembro que falei isso também na aula passada, mas como isso é algo muito delicado, muito minucioso, precisava voltar aqui. Ok? Precisava voltar a esse ponto para que a gente consiga evoluir aqui nos nossos estudos. Pessoal, eu preciso ter um feedback de vocês. Estão entendendo? Estão acompanhando? Estou acompanhando sim. Ótimo. Estou Obrigada. acompanhando também, professora, e anotando algumas. Perfeito, Eduarda. Ótimo, Lucas. Turma, processo, tá?
é uma coisa que a gente só aprende, de fato, enveredando, entrando nesse mundo, tá? Então, é importante que vocês consigam superar essa fase inicial. Até então, vocês não tinham nenhuma matéria de natureza processual. Vocês só falavam de direito material. A teoria geral do processo é para abrir, para dar esse clique aí de que agora você vai começar a falar sobre processo. Então, acaba sendo muito técnico, e de fato acaba sendo muitas informações, e de fato mas vocês vão ver que com o tempo, isso por osmose, vocês vão aprender, tá? O primeiro momento parece ser algo muito difícil, entender sobre competência, mas depois isso vai entrando automaticamente na cabeça de vocês vão conseguindo visualizar isso com mais facilidade, tá? Essa é apenas a teoria geral. Vai vir um processo civil 1 que vai relembrar tudo isso que falei com vocês. Se vocês estiverem lá na disciplina de processo civil 1, vocês vão ver que ela é muito parecida com a disciplina de TGP, tá? Ela só vai vir com alguns conhecimentos a mais, mas a grande maioria dos assuntos vocês já vão ter visto no TGP, tá? Por quê? Porque o TGP ele te dá uma noção geral sobre o processo. E aí, à primeira vista, parece ser algo muito difícil, mas espero que vocês estejam estudando, acompanhando as aulas, lendo lá o material do abo de vocês, porque aí não fica dúvida nenhuma quanto a isso. Ok. E aí, voltei aqui nesses pontos importantes. Pronto. Que era esse ponto sobre modificação de competência, né? O que é incompetente ou o que é incompetência absoluta ou relativa, que está lá no artigo 64 e seguintes para vocês. Falei de foro de eleição. Isso é o que a gente chama de derrogação de competência. Professor, eu posso escolher o foro? Você falou aí que foro, né, é território, é o lugar onde eu vou dar entrada com a ação. Falamos que tem foro geral e foro especial. Falamos da regra geral, que é o foro do domicílio do réu. Falamos que o CPC, lá no artigo 60 em diante, dá várias situações de foros. Na verdade, vem lá do artigo 53, né? Ele te dá várias situações de foros especiais, ou seja, o CPC já te diz qual é o local correto para entrar. Você não vai ficar imaginando, tentando adivinhar, não. Tá no CPC. Já falamos aqui que a incompetência relativa, que é algo que é um vício que não é muito grave, e que, se eu entro com uma ação no foro geral, mas na verdade era de competência de um foro especial, mas não foi alegado pela parte interessada, pode haver prorrogação de competência. Então, por toda essa análise, dá para as partes escolherem o foro, e aí falando bem popular, dá para as partes escolherem o local que elas vão dar entrada na ação? Dá, tá? Isso é o que a gente chama de foro de eleição, artigo 63. Dá sim, pessoal. Olha como realmente o local é algo que, em tese, é um vício que não é tão grave. Dá até para as partes elegerem um local específico. Turma, isso acontece, tá? É o que a gente chama de derrogação de competência, ou melhor, foro de eleição. É quando as partes realmente escolhem o local que elas vão dar entrada nessa ação. Isso acontece muito nos contratos de adesão. Quando você lê os contratos de adesão, esses contratos que você faz com empresas de telefonia, empresas de serviços, Sky, TVN e outros serviços em geral, você percebe que quando você vai ler o contrato, lá no final tem dizendo assim: ao assinar esse contrato, as partes elegem o foro de eleição município de São Luís. Você vai lá e assina esse contrato, né? Isso é o que a gente chama de foro de eleição. É essa possibilidade das partes, tá, elegerem, escolherem o local que, se porventura
em virtude desse contrato que nós estamos assinando aqui hoje, eu e a TVN, se futuramente houver alguma ação judicial, ou minha contra a TVN, ou a própria TVN contra mim, já ficamos aqui sabendo que o local específico para demandar é o município de São Luís. Pronto. Isso já foi determinado pelas partes em contrato. Isso é o que a gente chama de foro de eleição, tá? Óbvio que dá para fazer isso sobre qualquer matéria? Claro que não. Tá? Só em relação ao foro. Dá para fazer isso em natureza de matéria de incompetência absoluta? Dá para as partes elegerem dentro do processo, dizer, olha, se porventura a gente tiver um problema dentro desse processo, o local para a gente entrar com a ação não vai ser a Justiça Estadual, não, vai ser a Justiça Federal, tá? Você concorda? Ah, concordo. Tem lógica isso? Não. Por quê? Porque isso aí é incompetência absoluta. Isso fere a Constituição Federal. Por quê? Porque as competências dos órgãos, isso já foi delimitado constitucionalmente. Eu não posso mudar. Agora, a competência do foro, né, que é esse local, esse território, essa sim a gente consegue alterar através de foro de eleição, tá? Então, olha aí como competência absoluta e relativa permeia sobre tudo que a gente fala. E aí teve 3 institutos que eu não falei com vocês. Conexão, continência. E aí é importante que vocês saibam o que é conexão, o que é continência. Só um minuto. Conexão e continência. Importante que vocês abram aí o artigo 55. Artigo 55 do CPC. Lembra que falei que vocês precisam ler esses artigos? Desde o artigo 42 em diante, é importante a leitura de vocês. O artigo 55... Deixa eu ver. Artigo 55. Ele fala assim: reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Turma, primeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre ação, quais são os elementos de uma ação, tá? Mas já fiquem aí cientes. Uma ação, ela tem 3 elementos: partes, causa de pedir e pedido. Até falei isso, acho que na aula passada. Estou falando aqui, está me vindo na memória, que eu acho que comentei isso com vocês. Só me relembrem aí. Comentei sobre isso? Consegue me posicionar, pessoal? Professora, eu não posso lhe dar uma posição porque eu não estava na aula passada. Repete aí, professora, a pergunta, por favor, que eu não entendi, que o meu áudio está muito ruim. Peraí, então vamos lá. Lembro que a aula passada comentei com vocês sobre elementos da ação. Quais são os elementos que uma ação tem que ter? Partes, causa de pedir e pedido. Partes, causa de pedir e pedido. Uma A senhora ação... falou. né? É porque eu estou falando e está me vindo na memória aqui que eu já tinha comentado isso, né? Mas vamos lá, vamos comentar de novo. Uma ação, pessoal, ela tem partes, causa de pedir e pedido, ou seja, são 3 elementos que eu tenho que observar em toda a ação. Eu tenho que ter as partes, óbvio, né? Autor e réu dentro de um processo são as partes. Causa de pedir. O que é causa de pedir?
é o que a gente chama de fatos e fundamentação jurídica. Causa de pedir são fatos e fundamentação jurídica. Toda ação, pessoal, eu tenho os fatos, eu tenho que narrar os fatos. Eu tenho que dizer como foi que aconteceu. Fulano de tal bateu no meu carro lá no estacionamento e me causou prejuízo X, Y, Z. Eu tenho que narrar os fatos. Depois que eu narro os fatos, eu tenho que demonstrar a fundamentação jurídica. Ou seja, aonde que eu encontro no ordenamento jurídico, dispositivos, artigos, leis que consubstanciam, que reforçam o que eu estou dizendo. Eu relatei que bateram no meu carro, no local X, assim, 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 assado. E eu tive os prejuízos tais, enumerados, e quero uma indenização de tanto. Pronto, narrei os fatos. Na fundamentação jurídica, eu preciso demonstrar para o juiz que o que eu estou pedindo tem amparo jurídico, eu não estou inventando. Aí eu vou dizer, o Código Civil fala sobre responsabilidade civil, que todo aquele que causar um prejuízo a outro tem a obrigação de reparar. Isso também está consubstanciado na Constituição Federal, quando fala da dignidade da pessoa humana, que ninguém pode causar prejuízo a um terceiro. Ou seja, eu tenho que demonstrar a fundamentação jurídica. O que é que me faz pedir isso judicialmente? Eu tenho que ter embasamento jurídico para isso, tá? Então, toda ação, ela tem partes, ela tem a causa de pedir, que se subdivide em fatos e fundamentação jurídica, e tem o pedido. Pedido é o que a gente chama objeto da ação. O pedido é a parte mais difícil de uma ação. A gente precisa saber pedir da forma correta. O juiz, ele só vai dar aquilo que você pedir. Não vai imaginar que o juiz vai olhar o teu processo e vai dizer assim, mas ele tem direito a isso aqui. Então eu vou conceder. Apesar de ele não ter pedido, mas eu vou conceder. Não, tá? O juiz só dá aquilo que você pede. Por isso que o pedido é algo que delimita a ação. O pedido é algo muito importante, por isso que precisa ser bem feito, por isso que precisa ser bem organizado, detalhado. Todo pedido precisa vir de forma detalhada. Ok. Por que eu precisava falar isso para vocês, explicar sobre esses elementos da ação? Porque olha o que diz sobre esse instituto da conexão. Pessoal, eu posso unir ações, eu posso juntar ações? Sim. Isso é regra? Não, isso é exceção, tá? Olha o que diz o artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Ou seja, eu vou reputar conexas, eu vou poder unir ações quando o pedido dessas ações, ou então a causa de pedir dessas duas ou mais ações forem iguais, forem conexas, tiverem ligação. Tá? Isso, o intuito de fazer isso é para economia processual. Isso está lá no artigo 55, parágrafo 1º. Tá? Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Eu preciso identificar ali em comum o pedido, duas ou mais ações têm o mesmo pedido, ou duas ou mais ações têm a mesma causa de pedir. Tem alguma relação entre elas, né? Então, une as duas. É isso que a gente chama de ações conexas. Dá para unir. Olha a economia processual aí. Só que a gente ainda tem um outro instituto, que é o que a gente chama de continência. A continência está no artigo 56. Olha o que diz. Dá-se-á continência entre duas ou mais ações quando lhe houver identidade quanto às
partes e a causa de pedir. Entretanto, o pedido de uma pode ser mais amplo e pode abranger o da outra. Olha o que eu tenho que observar para dizer se causas são continentes. A continência se dá se duas ou mais ações houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Já na continência, eu tenho que observar se as partes são iguais, esses dois processos, e se a causa de pedir desses dois processos é igual. Se eu percebo que há essa relação de igualdade entre esses processos, eu consigo unir esses dois processos no instituto que a gente chama de continência. Pessoal, guardem isso. Cai demais em concurso. Eles ficam querendo misturar conexão e continência. A continência é quando a igualdade entre o pedido e a causa de pedir. Não, né? CPC fala, continência é quando há identidade entre as partes e a causa de pedir. Então, muito cuidado com isso. Isso cai demais. A conexão é quando lhe é comum a causa de pedir e as partes. Não. Conexão é quando é comum o pedido ou a causa de pedir. Então, guardem isso, porque eles adoram cobrar isso em concurso. O que é continência? O que é uma conexão? Vocês já vão saber. É quando há a possibilidade de união de processos, quando há situações ali semelhantes naquelas ações, ou a causa de pedir, ou o pedido, ou as partes, enfim, cada uma com a sua característica importante, tá? Deixa eu ver algo que eu queria falar. Vamos lá. Prevenção é algo importante, tá? Vocês podem muito ouvir falar assim, qual é o juízo prevento? Vamos supor, eu entrei com uma ação aqui em São Luís do Maranhão, Foro, comarca de São Luís, e entrei com essa mesma ação lá na comarca de Itapecuru. Isso pode acontecer. Duas ações idênticas podem tramitar, pessoal? Não, né? Respondam não. Óbvio que não. Eu só posso ter uma ação tramitando, discutindo o mesmo assunto, tá? Eu não posso ter duas ações tramitando com as mesmas características, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Não posso, tá? Eu não posso ter ações idênticas tramitando. E aí, vem um instituto importante, que é o da prevenção, artigo 58. Como é que eu vou saber qual é o processo, qual é dessas duas ações a qual vai ser arquivada, tá? Eu tenho duas ações que têm as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, certo? Mas as duas não podem tramitar de forma no mesmo momento. Tem que haver escolha de alguma. E aí, como é que vai se decidir isso? Isso é o que a gente vai decidir através do que a gente chama de juízo prevento. Juízo prevento, pessoal, é aquele que primeiro recebeu a petição inicial. Tá? Aí você vai analisar qual foi dessas duas ações a que primeiro teve análise de um juiz. Foi o processo daqui de São Luís ou foi o processo lá de Itapecuru? Ah, não, o processo de São Luís foi distribuído primeiro, ou seja, foi dado entrada primeiro, foi distribuído primeiro, o juiz já até teve um pronunciamento. Então, aquele juiz é o que a gente chama de juízo prevento. É a mesma coisa de dizer que é aquele juiz que primeiro conheceu a matéria, tá? Ok. Isso está artigo 58, artigo 59. Eu precisava comentar sobre isso, tá? Sobre conexão, sobre continência, sobre juízo prevento.
Juízo prevento é aquele que primeiro conheceu a matéria, tá? E como é que eu vou saber, professora, qual foi o primeiro que conheceu a matéria? Pela própria distribuição do processo, né? Quando o processo ele é distribuído, quando ele recebe uma numeração, ele sai com uma data, com um horário. É aquela data, aquele horário que vai determinar qual é o juízo prevento, qual foi o primeiro que conheceu da matéria. Ok, então, estou aqui na emenda de vocês, analisando cada ponto, para que a gente não consiga, para que não deixe nenhum ponto em aberto. Então, era isso que eu queria ter finalizado a aula passada, mas não consegui, em virtude de ter falado bastante sobre competência. Ok. E aí, pessoal, a gente chega num assunto importante, ação, né? Falamos de jurisdição, falamos de competência, agora vamos falar sobre ação. O que é ação? Né? O que é uma ação? Falei para vocês desde o início, nosso primeiro encontro lá em sala de aula. Pessoal, o processo ele tem uma tríade, ele tem 3 polos importantes. Jurisdição, ação e processo. Preciso saber qual é a diferença de cada um. Né? Chegamos na ação agora. Tá? Ação a gente já sabe, é um direito subjetivo público. Ação é direito subjetivo público. A ação, ela se materializa em um processo. Mas a ação, ela é apenas um direito que nós temos. Olha lá, lembra do direito de ação, tá? E aí tem algumas teorias da ação que eu preciso comentar com vocês, tá? Teorias importantes. A ação é direito subjetivo público, é esse direito fundamental de pedir tutela jurisdicional do Estado, rompendo a inércia do Poder Judiciário. A ação é um direito subjetivo público, ela é autônomo, é um direito autônomo, é um direito abstrato. Muito cuidado com isso, tá? A ação, ela é do direito público, ela é subjetivo, ela é autônomo e ela é abstrato, tá? E aí quero falar sobre algumas teorias para vocês da ação. Até chegarmos na natureza jurídica da ação que temos hoje, tivemos várias teorias, né, falando sobre o que é ação, tá? O que é a natureza jurídica da ação? Ou seja, qual é a forma, como é que o ordenamento jurídico olha para o direito de ação e assim o conceitua? Olha para o direito de ação e assim o determina. Tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do direito de ação, pessoal, por favor, só cuidado para deixar sempre o áudio de vocês aí sem interferir na aula, porque acaba escutando tudo que vocês falam, tudo que acontece aí, tá? Então, vamos lá. Turma, tem a teoria imanentista ou civilista. Teoria imanentista ou teoria civilista do direito de ação. A teoria imanentista, ou também chamada teoria civilista, ela dizia que ação e processo eram matérias do direito substancial. A teoria imanentista falava que não havia, não podia haver ação sem direito, nem direito sem ação. Isso aí quem defendia era Savigny. Na verdade, a teoria civilista de Savigny, ela falava que o direito de ação é o direito material. Direito de ação é direito material. Depois, com o tempo, veio a teoria concreta da ação.
A verdade é que a teoria civilista, ela não fazia muita distinção de direito material com direito processual, tá? Parecia que ficava meio confuso o que era direito material, o que era direito processual, tá? Aí veio a teoria concreta da ação. A teoria concreta da ação, ela falava que o direito de ação é um direito autônomo ao direito material. Tá? Que o direito de ação é um direito autônomo. Entretanto, há uma certa independência entre eles. Eles eram autônomos, entretanto, independentes. O grande equívoco da teoria concreta é que ela dizia que eu só poderia dizer que eu tive direito de ação se eu tivesse sentença favorável. Olha que equívoco da teoria concreta da ação. A teoria concreta da ação, ela dizia que eu só poderia dizer que eu utilizei o meu direito de ação se eu tivesse tido uma sentença favorável dentro de um processo. Olha que mistura. Agora me diz uma coisa. E se a sentença desse meu processo tivesse sido improcedente para mim? Então quer dizer que eu não teria tido direito de ação? Estão conseguindo acompanhar? Então, o equívoco da teoria concreta é que ela colocava o direito de ação dependente de uma sentença favorável, e não tem nada a ver. Eu utilizar o meu direito de ação é utilizar apenas um direito que eu tenho de acionar o Estado e pedir essa proteção. Se dentro desse processo eu vou ter sentença favorável para mim ou não, se dentro desse processo eu vou ter êxito ou não, isso é uma outra situação que vai ser analisada. Mas mesmo que eu perca o processo, eu tive direito de ação, sim. Estão conseguindo entender? Então, vamos lá? Aí veio a teoria abstrata do direito de ação. A teoria abstrata do direito de ação, ela diz que o direito de ação é autônomo, é independente, é abstrato, é incondicionado. A teoria abstrata diz que o direito de ação ele é algo incondicionado, não está condicionado a nada. Bem aí foi o erro, tá? Da teoria abstrata. Porque o direito de ação, ele precisa estar condicionado a algumas regras. Tem alguns requisitos que eu tenho que observar na minha ação. Não é um direito incondicionado da forma como a teoria abstrata defendia, tá? A teoria mais moderna que temos hoje é a teoria eclética do direito de ação. A teoria eclética do direito de ação, a teoria de Lieberman, como a gente fala, a teoria de Lieberman. Ela diz que a teoria eclética fala que o direito de ação é um direito autônomo, é um direito independente, entretanto é condicionado. Tá? Direito de ação realmente é um direito subjetivo, autônomo, independente. Eu não preciso de sentença favorável para dizer que eu tive direito de ação. Eu tenho direito de ação por ser cidadão, por ter personalidade jurídica, por ter personalidade civil. Eu tenho o direito de acionar o Estado e pedir proteção por isso, lá pelo artigo 1º do Código Civil, por ser reconhecido como pessoa. Eu tenho direitos e deveres na ordem da vida civil, eu tenho o direito de questionar. Da mesma forma como eu também posso, da mesma forma como eu posso ser autor no processo, eu posso ser réu. Tá? Então, a teoria eclética, ela defende que o direito de ação é um direito autônomo, é um direito independente, entretanto, é condicionado. E aí vem o respeito que essa teoria dá às condições da ação. Quando se criou esse termo condições da ação, veio bem daí. Porque essa teoria, teoria eclética, fala que o direito de ação é um direito autônomo, independente, entretanto, é condicionado a algumas condições, a algumas regras que têm que ser observadas. Tá? Então, eu precisava falar para vocês sobre essas teorias da ação. Turma, isso cai demais, tá? Em provas de concurso, etc., sobre as teorias da ação. Então,
Teoria imanentista é aquela que não fazia distinção entre direito material e direito processual. Óbvio que não dá para suportá-la até hoje, né? A teoria concreta, ela até diz que o direito de ação é autônomo, entretanto, ela condiciona o direito de ação a ter sentença favorável, e aí a gente vê que isso não tem sentido nenhum. Se a ação, então, for improcedente e não tive ação, não faz sentido condicionar a existência do direito de ação a uma sentença favorável ou não. A teoria abstrata do direito, ela até é um pouco mais coerente, porque ela fala que o direito de ação é um direito autônomo, independente, abstrato, entretanto, ela fala que ele é incondicionado. Não, também não dá para suportá-la, né? E aí vem a teoria eclética, que é a mais adotada hoje, que é a mais salutar, né? Que é o que a gente chama de teoria de Lieberman, que fala que o direito de ação é um direito autônomo, independente, entretanto condicionado, precisa se respeitar o que a gente chama de condições da ação. Ok? Coloca essas condições da ação entre parênteses aí, porque a gente precisa mencionar um pouco sobre essas condições da ação. Que condições são essas? Que tipo de condições eu preciso observar dentro de uma ação? Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida até esse momento? Não, né? Deu 4 horas. Eu vou dar 5, 10 minutinhos de intervalo só para a gente ir no banheiro e a gente retorna com os nossos estudos aqui, tá? Eu vou silenciar, vou no banheiro, bebo uma água rapidinho e volto para a gente dar continuidade. Ok? Todo mundo ouvindo? Sim, professor. Ok, Júlio. Ok. Vou minimizar aqui. Ok, vou silenciar.
O que é? Diabo, eu tô em aula. Não precisa não. Eu mandei a mensagem, olha o celular. Tô em aula.
Vamos lá, pessoal, vamos retornando. Todos aí. No momento temos 12 alunos de uma turma de 20, eu acho que são 21 ou 22. Está faltando ainda umas 9 pessoas, mais ou menos. Então, avisem aos colegas. Quem não está entrando, tá? Vai pegar falta. Cuidado com essas faltas, para que no final não dê prejuízo, tá? Então, eu peço que os que estão presentes não saiam, até que eu consiga fazer o relatório no final da aula de todos os presentes, tá? Então, vamos lá. E aí, a gente parou no ponto importante, ação, né? Chegamos a falar sobre ação. Então, o que é ação? Né? Qual é a natureza jurídica do direito de ação? Qual é a natureza jurídica do direito de ação? Na verdade, o direito de ação, a natureza jurídica é de direito subjetivo público. O direito de ação ele tem uma natureza constitucional. O direito de ação é um direito subjetivo público, tem uma natureza constitucional, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, tá? A doutrina dominante majoritária diz que a ação se dirige apenas ao Estado, embora uma vez apreciada pelo juiz, vai ter efeito na esfera jurídica de uma outra pessoa, no caso réu, né? A doutrina dominante acaba falando que a ação ela se dirige apenas ao Estado. Né? Quando você entra com uma ação, você está se dirigindo ao Estado, não é ao réu da ação. Né? Você se dirige ao Estado e pede para que o juiz aprecie aquele seu pedido, tá? E tenha, assim, efeito jurídico no réu. Mas você não entra com uma ação para o réu. Você não se dirige numa ação para o réu, você se dirige ao Estado. É ele que está ali aguardando ser provocado por esse seu direito, né? Que é esse direito subjetivo público. Então, a ação é um direito autônomo, independente da existência do direito material. A ação é um direito independente, autônomo, tem natureza abstrata, tá? Independentemente, quando eu falo que tem natureza abstrata, quer dizer, independentemente se o provimento jurisdicional vai ser favorável ou não, tá? Eu já tenho direito de ação, no momento que eu aciono, eu já tenho direito de ação ali. Se a sentença vai ser favorável ou não, justa ou injusta, isso não tira a característica do direito de ação, tá? Direito de ação é também um instrumento, né? Tem uma característica de instrumental, porque acaba tendo a finalidade, né, de acionar o Estado para pedir aí essa proteção jurisdicional. Então, cuidado com essas características do direito de ação, tá? Ok. E aí eu chego num ponto importante. Condições da ação. É por isso que eu falo, quando falar o termo condições da ação, sempre coloca em parênteses, tá? Condições da ação. Pessoal, hoje, e acho também que até que eu já comentei com vocês em outros momentos sobre isso. Quando eu falo do direito de ação, antes dessa reforma de 2015 para cá, antes da reforma do CPC de 2015 para cá, a gente falava que nós tínhamos 3 condições da ação. Quando eu entrar com uma ação, eu precisava observar 3 condições: legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. É o que a gente chama de LIPO. É uma técnicazinha para memorizar. LIPO, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Isso antes do CPC de 2015. De 2015 para cá, e aí deixa eu abrir aqui meu CPC e localizar onde eu posso dizer para vocês. Artigo 7.
Artigo 17 do CPC de vocês, ele fala assim: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Você percebe que o novo CPC, ele até retirou essa palavra condições da ação. O novo CPC nem utiliza mais. O CPC anterior, pessoal, ele falava: são condições da ação, a legitimidade, o interesse, a possibilidade jurídica do pedido. O novo CPC, ele até retirou esse termo, condições. Ainda usamos, mas na leitura estrita aqui do CPC, até esse termo já não tem mais, tá? Ele só fala aqui: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, hoje, com o nosso novo CPC, quais são as condições, né? O que eu preciso para postular em juízo? Eu preciso ter interesse, tá? Interesse processual. Eu preciso ter interesse. Eu entro com uma ação com interesse. Eu preciso ter um interesse naquilo. É o interesse patrimonial? É o interesse extrapatrimonial? Qual é o meu interesse naquela causa? Eu preciso demonstrar esse interesse. E outra, eu preciso ter legitimidade, óbvio, né? Eu preciso ter legitimidade para postular em juízo. Eu não posso entrar com uma ação que não me pertence a esse direito. Eu não posso me sentir incomodado por o meu vizinho ter sido difamado, ter sido caluniado, e ele não se importou. Eu não posso entrar numa ação por ele. Ah, você não utilizou o direito de ação, então eu vou entrar por você. Não posso fazer isso. Por quê? Porque isso é um dos requisitos, ou uma das condições da ação. Eu preciso ter legitimidade. A pessoa que está ali dentro de uma ação, ela precisa ter legitimidade. Para ser autor, eu preciso ser legítimo. Para ser réu, eu preciso ser legítimo. E aí, quando a gente fala de legitimidade, é exatamente a titularidade do direito material, né? Legitimidade é o seu titular daquele direito. É a titularidade do direito material. Isso é o que a gente chama de legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária é essa legitimidade que o titular do direito possui. Entretanto, nós temos a legitimidade extraordinária. A legitimidade extraordinária é aquela situação que a pessoa não é a titular do direito material. Entretanto, ela está autorizada por lei para exercer esse direito por aquela pessoa. É o exemplo dos pais. Os pais, quando eles representam seus filhos dentro de um processo, eles estão os representando com uma legitimidade. Só que é uma legitimidade extraordinária. Por quê? Porque a legitimidade ordinária, quem tem é apenas o titular desse direito. Todas as situações de legitimidade extraordinária, pessoal, são exceções, tá? Porque a regra é eu, titular do direito, entrar com ação. Essa é a regra. Entretanto, a lei te dá situações, ou seja, situações autorizadas por lei em que uma outra pessoa se torna, né, autorizada a exercer esse direito em nome do titular. Essas situações de extraordinário, de legitimidade extraordinária, isso é exceção, isso não é a regra. Tanto é que, eu vou supor quais são as situações? Não, o CPC também já vai te dizer, tá? O CPC já vai te dizer quais são as situações de legitimidade extraordinária. Tutor, curador, os pais, o inventariante no processo de inventário e assim por diante. Ou seja, as situações de legitimidade extraordinária só por autorização legal. Se eu não tenho autorização legal para atuar em um processo, ou eu sou legitimado, ou eu não tenho autorização para atuar dentro desse processo, tá? Por quê? Porque uma das condições da ação é ter legitimidade e interesse processual, tá? Essas são as condições da ação, e aí precisava falar para vocês sobre essa mudança de nomenclatura
que a reforma trabalhista trouxe. Hoje já nem se fala mais em condições da ação, como falei para vocês aqui, né? Hoje a gente fala em interesse e legitimidade. Ok. E aí, cheguei no ponto importante, quando a gente fala agora sobre os elementos identificadores de uma ação. Então, não confundir condições da ação com elementos da ação, tá? As condições da ação são essas que já falamos ali, né? Que é interesse e a legitimidade. Essas são as condições da ação. Agora, os elementos identificadores, tá? Os elementos que identificam uma ação são outros. E aí, só um ponto importante, que acabei não mencionando, na anterior, quando a gente falava das condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido saiu de condições da ação, né? Porque hoje, como se vê aí pela leitura do artigo 17, é só legitimidade e interesse. Entretanto, essa possibilidade jurídica do pedido não sumiu do ordenamento jurídico, tá? Ela só saiu dessa análise inicial do processo. Professor, eu ainda tenho que observar se esse meu processo, se há possibilidade jurídica de pedir isso que eu estou pedindo, o juiz ainda analisa isso. Se há possibilidade jurídica dele conceder esse direito para mim, óbvio que sim, né? O juiz ainda analisa se há possibilidade jurídica de pedir determinado direito. Entretanto, o novo CPC, ele retirou isso como uma condição da ação, retirou isso como algo que tem que ser analisado no início do processo. Essa possibilidade jurídica do processo ainda existe no ordenamento jurídico, entretanto, ela é analisada agora posteriormente. Em um outro momento, se analisa se esse pedido é juridicamente possível ou não, e não mais bem no início do processo. Porque, pessoal, condições de uma ação, eu analiso logo no início. O nome já está te dizendo. Para que você entre com a ação, tem que se observar se há interesse e há legitimidade. É óbvio que isso vai ser analisado logo de início pelo juiz. Então, é por isso que se retirou a possibilidade jurídica do pedido dessa fase inicial. Não se extinguiu do processo, ainda se mantém no ordenamento jurídico, entretanto, só se retirou isso dessa fase inicial. Colocou a análise da possibilidade jurídica do pedido mais lá na frente, tá? Porque também se reconhece que analisar a possibilidade jurídica do pedido já é uma análise meritória, já é uma análise de mérito, tá? Analisar se um pedido é juridicamente possível ou não, eu já estaria entrando no campo do mérito. E aqui no início do processo, ainda na fase inicial, ainda analisando as condições da ação, não era apropriado continuar com a possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação. Então, hoje, e aí é óbvio que o artigo 17, você não vê mais menção sobre essa possibilidade jurídica do pedido, apenas sobre o interesse e a legitimidade. Certo, pessoal? E aí chegamos nos elementos que caracterizam, então vocês vão ver alguns doutrinadores falando, os elementos que identificam uma ação, tá? Quais são os elementos que identificam uma ação? Partes, causa de pedir e pedido. Eu vou anotar aqui, porque na próxima aula eu quero trazer para vocês uma estrutura de uma ação, de uma peça processual, tá? Vou até anotar para trazer para vocês, colocar aqui para vocês ou através de slide, a estrutura de uma peça processual, de uma petição inicial. Quem é que deflagra o processo? É a petição inicial. Vocês vão ver que na petição inicial eu tenho que demonstrar já esses elementos da ação. Eu tenho que demonstrar quem são as partes, e aí voltando, quem são os elementos da ação, então? Partes, causa de pedir e pedido. Lembra que falei para vocês ainda há pouco? Partes, causa de pedir e pedido.
Quais são os elementos que eu observo em uma ação? Partes, causa de pedir e pedido. Eu tenho que analisar primeiro, eu tenho que demonstrar na petição inicial quem são as partes envolvidas. Quem é o autor, quem é o réu desse processo, tá? Quem é o autor, quem é o réu? Com as suas qualificações, endereço, estado civil e todas as demais identificações do autor e do réu. Eu tenho que analisar a causa de... Eu tenho que colocar a causa de pedir. O que é a causa de pedir? Causa de pedir, ela se subdivide em duas. Fatos e fundamentos jurídicos. Eu tenho que demonstrar quais são os fatos. O que me leva a pedir isso? Foi uma batida de carro? Foi uma lesão? É uma indenização que eu tenho direito? Foi um nome negativado no SPC e Serasa? Eu tenho que demonstrar os fatos. Depois que eu demonstro os fatos, eu tenho que demonstrar a fundamentação jurídica. Aonde no ordenamento jurídico? Se na Constituição Federal, se no Código Civil, se no Código de Processo, se no Código Trabalhista, enfim. Aonde no ordenamento jurídico me traz respaldo para entrar com esse meu pedido, com essa minha ação. Eu tenho que ter respaldo, eu não posso pedir por pedir. Eu tenho que pedir com respaldo jurídico. E aí eu coloco jurídica que comprova que o que eu estou pedindo eu tenho razão, que comprova que o que eu estou pedindo tem fundamento. Depois da fundamentação jurídica, eu tenho que fazer o pedido. É um outro ponto na minha petição inicial. É um outro elemento da ação. Tá? O pedido é o provimento, é o objeto, é o que eu quero. Tá? É importante que o pedido seja bem feito. É importante que o pedido seja bem detalhado. Vocês vão chegar no momento para falar sobre petição inicial. Lá na cadeira de estágio, vocês já precisam chegar lá com esse conhecimento de como formular uma petição inicial. Vocês, lá na disciplina de prática, vocês vão pegar um caso e vão ter que formular a petição inicial de vocês. Mas para chegar até lá, vocês precisam ter esses conhecimentos, que para formular uma petição inicial, eu preciso ter os elementos de uma ação, eu preciso ter as partes, causa de pedir, fatos, fundamentação jurídica, preciso ter o pedido. Até se formular uma petição inicial, eu preciso ter esses entendimentos. Por isso que na próxima aula, até coloquei aqui uma observação para trazer uma petição inicial para vocês. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ter acesso a uma petição inicial, como que se faz uma petição inicial, mas vou só dar um esboço para vocês, para que vocês saiam da cadeira de TGP já com pelo menos esse esquema ou essa estrutura já feita racionalmente, tá? Para que quando você comece a falar lá no processo civil 1, você já tenha essa ideia, né? Não vou cobrar de vocês formular uma petição inicial, não vou fazer nada disso, mas é importante que vocês já saiam daqui conseguindo ver a estrutura de uma petição inicial. Então, a nossa aula que vem, a primeira parte da aula vai ser exatamente colocar para vocês aqui em slide, vou ver como é que eu vou fazer, uma petição inicial para vocês verem como na petição inicial, ali já está identificando quais são os elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Eu tenho que demonstrar isso. Eu tenho que demonstrar quais são as partes, tenho que demonstrar qual é a causa de pedir e eu tenho que demonstrar qual é o pedido. E isso eu não faço depois. Olha como é tão importante. Isso eu demonstro logo no início. É lá na petição inicial, é naquela peça que deflagra o processo, naquela peça que inicia o processo que eu tenho que demonstrar os elementos da petição inicial. E olha como é importante. Se eu me equivoco aqui no início, pessoal, eu tenho um prejuízo, tá? Se eu me equivoco nesse momento inicial, eu vou ter um prejuízo. A minha petição inicial, ela precisa ser apta. A minha petição inicial, ela precisa ser perfeita. Ela precisa respeitar os requisitos para uma petição inicial. E aí, repito, não vou cobrar de vocês a formulação, mas é importante que vocês tenham essa ideia de como formular uma petição inicial, quais são os requisitos que eu tenho que observar, tá? Até aqui, tranquilo, pessoal?
Então, o que eu quero de vocês para estudo? Perfeito. O que eu quero de vocês para estudo para a próxima aula? Então, anota aí, por favor. Próxima aula, eu vou trazer a petição inicial, para que vocês consigam identificar quais são os requisitos da petição inicial. Mas, quero que vocês estudem sobre o tema carência da ação. Carência da ação. Como é que eu digo que uma ação ela é carente? Tá? Estudo, pesquisa de vocês sobre o estudo carência da ação. Como é que eu digo que uma ação ela está carente? Ou seja, está faltando alguma coisa aí, está faltando algum requisito que não foi observado. Tá? Carência da ação, pessoal, leva a indeferimento da petição inicial. Olha como que formular uma petição inicial, existe toda uma regra, toda uma observância que tem que ser feita, porque a minha petição inicial pode ser indeferida. Indeferida porque faltou um requisito, indeferida porque faltou um elemento. Tá? Então, estudo de vocês para casa, carência da petição inicial. E aí pode também colocar aí, estudar sobre a estrutura da petição inicial, porque estudar a estrutura de uma petição inicial é exatamente o que a gente acabou de falar aqui, os elementos da ação. Então, estudar também os elementos da ação. Por que se fala em carência de petição inicial? Quais são os requisitos de uma petição inicial? Ok. Vocês vão ter isso com mais firmeza, com mais conhecimento, quando tiver na disciplina de prática. Lá na disciplina de prática, aí sim, vocês vão ter, de forma mais contundente, colocar isso em prática, mas é importante sair da disciplina de TGP já com essa ideia, já com esse entendimento sobre petição inicial, sobre requisitos importantes de petição inicial e como formular, tá? Então, nossa próxima aula a gente vai iniciar exatamente nesse ponto. E aí, pessoal, falando aqui, seguindo a ementa de vocês, a gente inicia também já na próxima aula, na última unidade, que é a unidade 4. Então, a aula que vem a gente finaliza a ação, os requisitos da ação, a gente já falou dos elementos da ação. Eu vou focar no ponto de petição inicial, apesar de não ver aqui com detalhe na ementa de vocês, mas eu acho importante que vocês saibam sobre carência da petição inicial, elementos de uma petição. E aí a gente já consegue iniciar a unidade 4, tá? A unidade 4 que vai falar sobre funções essenciais à justiça, formação e extinção em processo, tá? Quais são as funções que são essenciais à justiça, tutela, formação, extinção de processo, atuação das partes, advogados, Ministério Público, ou seja, todo mundo que atua dentro do processo. A unidade 4, ela até é um pouco extensa, então a gente vai ficar aí, acho que até o final do semestre, só falando sobre funções essenciais à justiça. Ok. Turma, alguma dúvida até aqui? Alguém com dúvida até aqui, até esse momento? Vocês estão assistindo às aulas que são disponibilizadas para você? Para vocês, vocês assistem? Não tem dúvida nenhuma, não, professora. Tudo tranquilo? Então, Tranquilo, ótimo. professora. Então, ótimo. Tranquilo. Então, quero que vocês foquem nesse ponto. Eu vou pedir para não saírem, os 12 alunos permaneçam aqui, que eu vou tirar agora o relatório da presença de vocês. Então, continuem todos os alunos aqui presentes. Deixa eu fazer aqui o relatório. Pronto. 12 alunos presentes. Deixa eu ver quem está aqui. Eduarda, Ellen Cardoso, Flávia Moraes, Gustavo, Júlio, Cainan, Lucas, Mariana, Natália, Raina, Ruane.
Ok. Pessoal, hoje, no máximo, até amanhã, vai estar lá no alvo de vocês a nova atividade para compor a parcial 2 de vocês, como a gente havia falado. Então, já vou colocar lá e vou dar um prazo de uma semana. Então, vocês vão ter até a terça-feira da semana que vem, até a nossa aula semana que vem, para resolver essa atividade que eu vou colocar lá, que vai valer 1.000 pontos, tá? Então, acessem o AVA aí até amanhã, que já vai estar a atividade para vocês terem uma semana para responder, tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, finalizamos a unidade 3, praticamente. Só vou precisar do início da nossa próxima aula, só para colocar realmente uma petição inicial e para que vocês tenham essa visão de uma petição inicial. E aí vocês vão conseguir ver na prática todos os elementos da ação lá na petição inicial. E aí preciso do estudo de vocês sobre carência da ação, né, em deferimento da petição inicial, certo? E aí a gente já inicia a unidade 4, que é a nossa última unidade do semestre. Ok, tudo certo, turma? Alguma dúvida, algum questionamento? Não, Qualquer situação individual, pode me procurar individualmente aqui nas mensagens do chat, alguma situação pontual de cada um, mas no mais desejo que todos estejam bem, que permaneçam bem até terça-feira que vem, tá? Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada também, professora. Boa tarde. Tchauzinho, turma. Professora? Oi, pode falar. Não, só pedir desculpa pelo atraso na aula, porque eu saí muito tarde do serviço hoje, aí eu trabalho no Monte Castelo, no centro de e aí é muito ruim. Entendi, Natália. Não, tudo bem, Natália, vai ficar gravada a aula, se você quiser assistir desde o início, tá? Vai ficar gravada, tá? Ok, obrigada, professora. Nada. Tchauzinho, pessoal. Vou finalizar aqui.